Ele discute essa questão dos erros que o juiz... Como? Não entendi o que você disse. Rápido e devagar. Rápido e devagar. Do Daniel Kahneman, né? Slowly and Suddenly. Na verdade, ele tem um erro... Esse título tem um erro, porque quando ele fala rápido e devagar, duas maneiras de pensar, o título correto seria... Pensar com mais tempo, porque pensar rápido não é desvantagem. Pensar rápido é bom, mas só que pensar rápido por mais tempo. O título, ele não planejou bem esse título do rápido e devagar. A oposição que ele faz entre ser mais vantajoso pensar devagar, tá errado. Pensar mais rápido é vantajoso. Só que pensar mais rápido durante mais tempo. O que ele quis dizer ali, na verdade, o título ali dele tá do Kahneman falhou nesse ponto aí. Mas o livro em geral é muito bom. E que os processos exponenciais começam devagarzinho e depois dá um pico, né? Suddenly. Slowly and Suddenly, né? Na hora que você vê a porra, Um dos casos que o Kahneman... Existem vários casos de erros judiciais, de julgamento, mas um dos pontos interessantes é que o juiz, quando ele tá com fome, ele tende a dar penas mais severas, em média, do que quando ele tá... O tamanho da pena geralmente é proporcional ao tempo de horas que o juiz está sem comer, que é uma coisa completamente absurda, não deveria influenciar, mas na prática... Tomara que todo mundo escute isso daqui e seja julgado só depois do almoço. Quer dizer, uma coisa que influencia a decisão do juiz... O cara ficou de mão boa, botou pra fuder com o cara, né? O cara fez... Tem vários estudos extremamente interessantes, né, nesse livro, um deles é esse aí que eu achei bastante absurdo. E erros de julgamento, então quer dizer, grave, porque se você tem erros de pena capital, em que o cara é inocente e é condenado, não dá pra você consertar. Se é uma prisão perpétua, você ainda consegue remendar se descobrir posteriormente que houve falha. Vai ser possível ressuscitar, mas por enquanto não, né? Já teve caso no Brasil de falsa... O cara ganha HB20, 80 mil reais, 100 mil reais. Indenização pela morte do cara, né? Pela destruição da vida do cara. Pois é. Isso, a indenização era o juiz e o acusador e o Ministério Público terem que passar pelo mesmo que ele passou, pegar, né? Isso não. Ficar preso. Exatamente, ficar preso o tempo que ele ficou, né? No lugar que ele ficou e pegar como ele pegou. Aí isso que era a compensação, não é isso? Cara, esse caso aí eu lembro, esse caso é mó triste. E a porcentagem de erros Não compensa não, velho. 5 tipo anos sem enrabado e pegar né? 100 mil reais é, porra, indenização retada, né? Deu demais. E a porcentagem de erros também, se fosse tipo 2%, é tipo 20% de erros constatados, sem contar aqueles que nunca chegaram a ser constatados. É uma coisa absurda. Mas no Brasil erros... a regra é a legalidade e a ilegalidade. Mais de 90% dos assassinatos não dão porra nenhuma, né? Isso eu não sei dizer. Pois é estatístico, a maioria, mais de 90%. E mesmo a maioria dos casos que é indicação de materialidade e autoria não termina em condenação cumprida. Porque o cara, assassinato no Brasil é afiançável. O cara paga a fiança, se você tomar cacete no primeiro júri, você vai ficar pro segundo? Você não tem direito a protesto do júri, não recurso, o cara assume, né? Isso morre, desaparece. Deixa eu só ponderar mais uma coisa aqui pra vocês. Tem mais um assunto aqui. Vamos lá. A gente falou um pouco sobre educação, mas não falou sobre doutrinação da educação e reflexo social. Essa que a Tamara mandou? Tamara mandou. Que doutrinação não é bem um tema que... Eu acho que o adestramento acho que é mais grave que a doutrinação, né? A doutrinação, tanto de direita quanto de esquerda, embora seja muito mais comum de esquerda do que de direita, ambas acho que são ruins. Acho que a doutrinação em si é ruim. Mas é um problema que... Eu acho que é menos grave do que o adestramento. Porque se você, por exemplo, na União Soviética, você tinha uma doutrinação muito pesada. Mesmo assim, eles conseguiram produzir ciência de ponta, atletas de ponta, arte de ponta. A União Soviética, durante décadas, foi o segundo maior potência do mundo. Tinha os Estados Unidos e a União Soviética. E com o terço da população dos Estados Unidos, né? Pois é. Estava lá meio que pau a pau com os Estados Unidos. Várias modalidades esportivas. Os melhores livros de astronomia, física e matemática que eu conheço são russos. São traduzidos para o espanhol da editora... Mir, traduzida pela livraria Rosov aqui do Brasil. Então, são assim de um nível muito alto. Só que, quer dizer, o problema não está exclusivamente na doutrinação. Claro, a doutrinação vai ter outras consequências, mas ela não prejudica diretamente a própria educação e a própria ciência, tecnologia, etc. Tanto é que a renda per capita na União Soviética, os Estados Unidos nos anos 80 era 25 mil dólares anuais, nos Estados Unidos 17 mil na União Soviética, né? Porque foi em 91 que faliu a União Soviética, né? Aí afundou, teve 300% de inflação em questão de... Né? Mas antes disso, a União Soviética estava quase pau a pau com os Estados Unidos em termos de... Qualidade de vida não se pode falar porque eles não tinham liberdade, né? Mas assim, em termos de produtividade, eles estavam... Tem que também considerar que eles estavam maquiando muita informação econômica, mas estavam num patamar... produziram a corrida espacial, eles ficaram na frente dos Estados Unidos na maior parte do tempo. Já conversou com alguns russos aqui do Brasil? O Popov, Sergei Popov, que é PhD pela Universidade de Moscou e está lecionando na USP, professor de MS5 na USP, né? O Popov é matemático e ele
a visão que ele tem é um pouco diferente, na verdade é bem diferente da minha em relação a isso. Já conversei com muitos cubanos em relação a isso, poucos soviéticos, né? Mas de um modo geral... Ele veio em que época? Ele tá vivo, ele tá... Mas ele veio em que época? Ele veio em 89, um pouco... Foi no finalzinho, né? Não, pera, ele veio em 94, acho. Foi depois. Porque aí foram de vários... Saíram da União Soviética, foram a vários lugares do mundo, né? Começaram a espalhar e vieram alguns, inclusive, pro Brasil. Foi em 94. Então, mas essa questão. Então, eu acho que o adestramento é muito mais grave do que a doutrinação, porque o adestramento, ele permanece meio que no estágio de idade da pedra. Porque se não houvesse um mundo fora do Brasil, aqui seria tudo índio. Estaria, sabe, vivendo em goca, caçando com arco e flecha, vivendo 25 anos, morrendo com dente cariado, morrendo pegava uma gripe e morria. Ia estar um padrão, assim, muito primitivo. Só existe uma boa civilização no Brasil e em alguns países porque tem Estados Unidos, tem Europa produzindo, Japão produzindo tecnologia que é consumida sem os Estados Unidos, o Brasil, o mundo ia estar, décadas. Pois é, exatamente por causa desse processo de adestramento, porque o Brasil não produz ciência, não produz nada. Ele só consome o que é produzido fora. E muitas vezes nem... o consumo tem outro problema, que essas taxações de importação é um absurdo. Mas ainda assim é melhor que tenha essa possibilidade, pelo menos, do que se não houvesse, né? Então, o adestramento, o que chama de adestramento? Memorizar e repetir informação sem compreender o que está fazendo, sem produzir inovação, sem produzir aprimoramentos, né? Que é o que acontece em todas as universidades, com exceção do INPA, que é a única instituição que produz, só que ele não produz ciência, o INPA é só matemática. O INPA é só matemática. O que é o INPA? Instituto de Matemática Pura e Aplicada. É a única instituição no Brasil que produz inovações de alto nível mundial. Caramba, a única que... Nem só ITA, que é matemática. IME, nada? O ITA é um treinamento para engenheiros para trabalhar para banco. Eles vão produzir engenheiros altamente capacitados, mas capacitados para quê? Para produzir inovações? Não. Para repetir informações que eles foram... As provas do ITA... Compara, por exemplo, uma prova de Olimpíada da Matemática com uma prova do ITA. A prova do ITA você memoriza e repete uma quantidade gigantesca de informação. A Olimpíada da Matemática você tem que compreender alguma coisa que não está explícito no enunciado, você tem que descobrir, fazer uma descoberta, uma inovação ali. A não ser que você já conheça previamente. Se você não conhece, você tem que inovar alguma coisa ali para produzir um avanço no conhecimento. Talvez não em larga escala, porque é uma prova que tem 3 horas para resolver, mas você tem que produzir alguma coisa original ali. No ITA, não. Então, o ITA, o IME, né, são totalmente diferentes nesse sentido. São pessoas altamente capacitadas dos dois. O Tarcísio, por exemplo, veio do Instituto Militar de Engenharia. Ele foi aluno do Zé Paulo Diegues, né, que foi meu prefácio do livro do MCH. Foi professor do Tarcísio. Tarcísio é uma pessoa altamente capacitada. O Zé Paulo Diegues é uma pessoa extremamente capacitada, ambos, né, muito inteligentes. Só que o caminho, como é que ele foi aproveitar a inteligência deles? Para memorizar e repetir informação. Quer dizer, é uma destruição... Não tem para onde ir, né? Do processo criativo. Ou vai para o exterior, né? Que, por exemplo, o Amoedo foi aquela do Paulo Artacho. O Amoedo foi para o exterior, conheceu o ganhador de prêmio Nobel, conheceu o cientista de verdade que produz inovações. O Igor perguntou para ele. O Amoedo falou do Paulo... Do cientista, me diga o cientista que apoia Lula, né? O Igor estava certo ou não? Não, lógico que não. O João Paulo, vai falar João Paulo, não, Dom Pedro II, né? O Igor estava comentando, o melhor chefe de Estado do Brasil foi o Dom Pedro II, que eu concordo plenamente com ele. Se fosse considerado dos presidentes, eu colocaria talvez o João Figueiredo. Agora, entre o chefe de Estado, de todos, inclusive da monarquia, o Dom Pedro II acho que foi talvez o princípio mais importante. E ele comentou que foi admirado por vários, assim, o Thomas Edison, por exemplo. Não admirado, mas ele também mantinha correspondência, bicho. Sim. Com a top literário, científico. Sim. Aí ele falou, o Igor falou, o Lula também. Quando ele falou também, tipo, na hora, já rebateu. Então me diga um. Diga um. Dá um exemplo. Paulo Artacho, né? Sei lá, que esse cara... O que esse cara inventou? O que esse cara fez? O que esse cara fez de bom? Depois a gente conversa. Eu não sei e tal. Eu não sei. Mas que grande cientista é esse? Você não sabe nem a contribuição do cara, que porra é essa? Sem querer desmerecer o Paulo. Ele nem é um cientista, quanto mais ele é um pesquisador. Ele é um pesquisador certo, tem vários artigos publicados. Leciona na universidade, né? Tem um H-index relativamente alto. Ele assim, não é uma pessoa anônima, é uma pessoa... Só que o que ele produz de inovação? Nada. Nunca produziu nenhuma inovação. Né? Então o Brasil, ele trabalha... E eu espero que o Brasil cultua esse tipo de... ausência de criação intelectual. Ele cultua, e ele é considerado lá em cima, tipo, o Paulo Artacho, porque ele tem 400 artigos, dá índice de 30 mil. O que ele produziu de inovador? Nada, nunca produziu. Foi esse o cara que o Igor citou, o cara que não produziu nada. Foi. E você não é só esse, você pega vários. Quais são os brasileiros que produziram inovações relevantes na área acadêmica? Cita um. Miguel Nicoleles. Não, se você pega a escala mundial... Pô, aí fudeu.
Tinha o Zap e eu não sabia, pensei que essa ia questão do dar Nicoleles certo. foi comentado no meu... É uma pessoa extremamente inteligente, eu não quero desmerecer nenhum deles, porque são realmente... O Paulo Artacho é uma pessoa extremamente capacitada. São acadêmicos, pessoas que fizeram... São pessoas que fazem o trabalho. Agora, o que ele produziu de inovador relevante? O careca lá, o de Cambridge, qual que é o nome dele? Não sei, você que você ia dizer Alexandre de Moraes. O César Lattes. Esse é inteligente ou não é? Esse é demais. Ele inventou muita coisa também, né? Muita coisa que nunca Esse existia. daí inventou. Esse inventa coisa pra caralho. O quê? Esse daí é invenção. O pessoal fala muito do César Lattes. Sabe o César Lattes? César lá. Não, eu ia falar outro, mas pode falar. Pode falar. Não, eu não lembro, mas tem o cara careca também que tava refutando a Terra plana esses dias. Aí... O Marcelo Gleiser? Não sei se ele esse tá mesmo, careca. aí o de Cambridge. Marcelo Gleiser? Ele não é de Cambridge. Ele Ele é de refutou. Cambridge. Ele é da O quê? London School. Não é de Cambridge. Não é de Acho que Cambridge. London School. London Se eu não School. me engano. Não tenho certeza. Mas ele não é de Cambridge, não. Não é. Tá. Mas então, aí que tá. É complicado criticar essa pessoa porque eles são pessoas que são respeitáveis. São pesquisadores sérios. Produzem vários artigos, só que o que tem de inovador nesses artigos? E nem é culpa deles, porque eles meio que foram doutrinados para produzir, e nem eles foram adestrados para produzir artigos. A própria CAPES, o CNPq, a FAPESP, eles não incentivam a produção original, eles pagam para o cara produzir, escreve 50 artigos aí em 20 anos. Quer manter sua bolsa, você vai ter que publicar 2 artigos por... Só que são artigos que não tem nada, não tem inovação nenhuma. É só pra Graças a Deus eu cumprir fui meta. dessa daí, velho. É só para cumprir meta. Agora você vai, por exemplo, o Almeida foi na Holanda, foi nos Estados Unidos. Como é que é a produção lá? É totalmente diferente. Os caras têm que produzir inovação. Manda aí, o É isso. E a academia, ela é comprometida no mundo inteiro. Inclusive, a gente conversou com o Sergião aqui. A educação real hoje, ela é oposta à instrução formal por diversos fatores. Agora, o fator mais importante para você explicar por que a academia hoje está degenerada é dinheiro na mão. Calcinha no chão. Não é isso? Quem é que banca as universidades? Quem banca as universidades? Ele vai dizer alguma coisa contrária ao interesse do governante? Que banca aquilo ali? Então, Quem escolhe quem é professor na universidade? É pelo mérito ou é pela política? Quem é reitor da universidade? É pelo mérito ou pela política? Quem é ministro da educação? É pelo mérito ou pela política? Então, porra, vai chegar as pessoas que vão ter os posições de poder, vão escolher os professores e vão escolher quais projetos vão ser financiados ou não. Quem vai fazer mestrado, doutorado, é política. São, direta e indiretamente, indicados pelo governo. O interesse do governo é que as pessoas sejam mais inteligentes, ricas, independentes ou mais pobres, burras, independentes. Qual é a motivação do político? Ele quer o quê? Então, depende do político e depende... Ele quer que a população dele seja independente dele? Seja mais inteligente ou quer seja que mais a dependente universidade dele? Tenha dedo no cu e gritaria. E o negócio do cu é lindo, né? Na placa lá. Na Europa, nos Estados Unidos, a universidade está moralmente degenerada ou não? É outro nível do que aqui. Tem outros Mas tipos tá de muito- degeneração. sim. O filho da Elon Musk que se você resolveu pega- cortar o pipiu aonde? Não foi na casa dele, né? Isso que ele ouviu essas ideias, não é isso ou não? Hein? Sim, não pois foi é. dentro de casa. Mas é que hein? assim, nos Sim. Estados Unidos você tem Harvard, tem Princeton, tem Mas Harvard Yale, tem transexualismo, sectarismo. Não, rapaz, Mas você tem Harvard é um produção antro lá. de sectarismo esquerdista, ou não? Mas você tem Sim. produção lá, você tem produção. É, alguma produção ainda, né? Mas Agora no Brasil você não tem produção de nada. Porque assim, maconha, crack, do cu é lindo, tem produção de trabalho acadêmico de linguagem de banheirão, não é isso ou não? De como é que É o isso cara mesmo. indica que quer dar o bumbum, não é mas isso? a tecnologia